Nós temos aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 17, dos versículos 1 ao 26, a continuidade da cassação de Absalão em relação a Davi, seu pai. Absalão estava tomando o reino do seu pai, usurpando o reino, se autoproclamando rei, e essas questões todas eu já deixo aí para você ir acompanhando no vídeo anterior. Está na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior a este, nessa sequência que está em 2 Samuel. E eu já te peço para visitar a playlist onde eu tenho postado vídeos, comentários devocionais ou reflexões devocionais acerca das escrituras em 2 Samuel. E peço a você também que já se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Caso você goste desta mensagem, que você dê o seu like, você a compartilhe, e se você quiser falar comigo nas particularidades das minhas redes sociais, elas estão aí também na descrição deste vídeo. E eu peço a você que visite esta playlist, essas mensagens, para a gente crescer juntos no Evangelho de Jesus. E o que nós temos aqui? Primeira coisa, o Aitofel, que era o avô da Batseba, avô da mulher com quem Davi havia se casado, ele foi tomado por Salomão, por Absalão, como um conselheiro do seu reino. O Aitofel dá um conselho assim: olha, faz o seguinte, pega 12 mil homens, 12 mil é um número simbólico, 12 vezes 1000, as 12 tribos de Israel, vai atrás de Davi, e aí ele já estará vencido pelo cansaço. Quando esses homens o alcançarem, os homens se desviam para outro lugar e eu vou matar só Davi. O Aitofel com a vontade terrível de matar o homem que era casado com a sua neta. O Absalão achou esse conselho legal e os anciãos de Israel também. Mas no meio disso tudo, o Absalão quer consultar o Uzai, o arquita, o cananeu, amigo de Davi, que estava ali infiltrado, levando informações para Davi. E aí, o Uzai fala assim: olha, Absalão, você sabe que seu pai é herói de guerra, seu pai não é fácil, ele tem uma velocidade, ele tem uma capacidade terrível de derramar sangue, essa coisa não vai dar certo. E ele lança um truque psicológico, porque enquanto um queria a vida de Davi, o Aitofel, ele queria a vida de Davi, mandando reunir 12 mil homens, o Uzai chega com esse truque dizendo assim: que 12 mil homens? Chama Israel todo, de Dan até Berseba, quer dizer, de norte a sul, chama todo mundo e vai atrás de Davi, vai à caça de Davi, e aí vocês os alcançarão, e vai você no meio deles, Absalão. Então, o que ele faz? Ele superlativiza a importância que Absalão estava se dando, E Absalão gostou daquela ideia, quer dizer, olha a democracia, o povo todo atrás de Davi. E aí o Absalão fala assim: olha, melhor o conselho de Uzai do que o de Aitofel. E ele faz isso. No meio do caminho, ele vai contar para o sacerdote Zadok e Abiatar. Eles mandam um informante dizer para Davi: vai embora, atravessa o ribeiro, que seria o Rio Jordão, e aí Davi vai para as bandas lá de Gileade, em Manaim. O que acontece é que quando Aitofel fica sabendo disso, de que o Absalão se agradou do conselho de Uzai, ele vai para casa, arruma os seus negócios, monta o seu jumento e se enforca, ele se mata. Então esse é um pedaço aí de quando aparentemente Davi estava perdendo o seu reino. Porque quem já leu a Bíblia toda sabe que isso no final vai dar tudo certo, mas coloquemos-nos no lugar do rei Davi, de quando ele está perdendo o seu reinado para o seu filho. Nessa história toda que eu te contei, nesse pedaço dessa história muito maior, tem algo que nos chama a atenção, que está precisamente no versículo 2 do capítulo 17, ou melhor, no versículo 4, quando vai dizer assim: o parecer, no caso de Aitofel, o parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. E mais na frente, quando o Uzai vai aconselhar Davi, que ele chame todo Israel de norte ao sul, vai dizer o versículo 26 que Israel e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Ou seja, tem uma coisa aí muito surreal.
Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, se um fulano pecou, isso é muito frequente no Antigo Testamento, né? No próprio livro de 2 Samuel a gente vai ver lá na frente que cerca de 70 mil israelitas vão morrer na história do censo, que você vai entender melhor quando a gente chegar lá. E a gente pergunta, por que Deus matou esse tanto de gente, sendo que foi uma medida deslocada de Davi aparentemente? Né? Por que, por exemplo, o Arão ergueu o bezerro de ouro e aquele tanto de pessoas pereceram no deserto? É por causa disso aqui, olha só, não tem uma coisa esquisita aí não? Você não percebe algo de estranho aí não? Você tem aí no texto um filho que, por todos os motivos que você pode ver nos vídeos anteriores, ele se revolta contra o pai. E o pai carrega na sua vida todos os sinais de que ele é um rei colocado por Deus, ele tem o caráter de Deus naquele momento, naquele período histórico. Mesmo assim, o que acontece? O povo todo se une com o filho que quer tomar o reino do pai, porque diz que os anciãos e Absalão amaram o conselho de Aitofel de ir lá e matar Davi. Por outro lado, a multidão, pelo menos o texto vai dizer isso, que todo Israel foi com Absalão, a multidão também queria exterminar o rei, mesmo com todos os sinais de Deus. Quer dizer, que tendência é essa que existe no povo de rejeitar aquilo que é genuinamente divino e abraçar às cegas, abraçar apaixonadamente aquilo que é carnal, que é terreno e que é demoníaco? A sabedoria terrena, animal, demoníaca, né? Conforme dizer Tiago. O que há nos seres humanos que a gente chega nesse ponto. E aí, nesse sentido, é que a palavra de Deus vai dizer: a mim pertence a vingança, disse Deus por meio de Moisés. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Ou seja, quando vocês derem bobeira, a iniquidade de vocês vai visitar vocês. O que eu quero dizer com essa palavra? Primeiro, eu e você, como Davi, homem segundo o coração de Deus, estamos sujeitos a receber a rejeição e a ofensa dos nossos mais queridos e próximos parentes e familiares. De repente você é aquela jovenzinha que em casa vinha sendo molestada por seus irmãos, tentava se defender, às vezes respondia todo mundo para sobreviver, fazia as suas piruetas existenciais para sobreviver, e de repente você se torna uma mulher, mãe de família, cria filhos, mas sempre há pessoas na sua família te acusando: ah, isso não é fácil, essa menina é terrível quando era pequena, aquela coisa toda. De repente você é aquela pessoa que era muito correta, muito criteriosa, e de repente você cometeu um erro, seja ele absurdo ou não. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, mas por causa desse erro você passa a ser visto como um demônio. De repente alguém fabricou isso. Nós temos isso em figuras eminentes no Brasil. Alguém fabricou isso contra essas figuras. Fulano roubou do país inteiro, fulano roubou, levou não sei quantos milhões de reais e de dólares para o exterior, e a pessoa que não é perfeita, que tem as suas falhas, estava tentando fazer valer a coisa pública, digamos assim. Mas não importa, o que importa é que o povo estava revoltado contra Davi e ninguém enxergava o absurdo que era um filho tomar o reino do próprio pai, que isso é um absurdo. O Absalão tinha lá os motivos dele, mas isso era em si mesmo absurdo. E o povo, tanto os anciãos quanto todo Israel, foi com Absalão matar o pai de Absalão, que era o rei Davi. Isso tudo depois vai gerar o que? Lá na frente, muitos desses vão perecer. Porque a vida, ela cobra a ingratidão. E a maior ingratidão é aquilo que está escrito lá em João no capítulo 14. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Do pecado por quê? Do pecado porque não crê em mim. Quando esse povo aqui está rejeitando Davi, está ajudando o filho de Davi a caçar o pai para o matar, esse povo também está dizendo que eles estão rejeitando a Deus. É o povo que rejeitou a Deus quando eles falaram assim: não, nós queremos o rei Saul. E é um povo que agora estava rejeitando a Deus no sentido de que a gente mata Davi, seja seguindo o conselho de Aitofel, que é mandar 12 mil homens e matá-lo pelo cansaço, deixar o Aitofel pegá-lo e matá-lo, que era o sonho do Aitofel, aí ele vai com raiva e se suicida.
seja seguindo o conselho de Uzai, que é o seguinte: o Uzai deu um conselho estratégico. O Uzai queria ganhar tempo para fazer Davi fugir. Mas em o povo não sabendo as intenções de Uzai, o povo se colocou na sua maldade, no sentido de reúne todo mundo, Absalão, de norte a sul, de Dan a Berseba, vai você no meio deles e vocês peguem Davi. Ou seja, vocês querem democracia? Matem o líder na democracia. O líder que era o rei, colocado por Deus. Aqui então a gente pode concluir com alguns pensamentos. O primeiro, o povo é representado por determinados líderes, mas o povo tem a sua própria crueldade. Não havia intercessores para dizer: gente, não vamos fazer isso. Engraçado que quando era de interesse do povo em relação ao rei que eles amavam, né, eles falavam: não, rei, nós não vamos matar ninguém não. Faziam isso com Saul. Mas você tem ali um homem que sim cometeu uma atrocidade, que foi colocar o marido da Batseba numa guerra para ele morrer por lá, né? Cada um com as suas corrupções estava julgando este homem que fez isso. Não justifica o que ele fez, mas estranho é esse mesmo povo, supostamente punindo Davi pelo que ele fez lá atrás, apoiar o filho de Davi a matar o pai, a tomar o trono. Esse povo é doido, esse povo não tem Deus não, esse povo não entendia que eles tinham que clamar a Deus não. Por isso que no meio de toda essa farofeira, o resumo da história é: eu e você, todas as vezes que deixamos de clamar ao Senhor nos nossos sensos de justiça, de reparar o pecado que Davi fez, ou na nossa macabrosidade de ajudar um filho a matar um pai, que era o que eles estavam ajudando Absalão a fazer, a gente precisa consultar o Senhor. Consultar o Senhor é o segredo da nossa existência, é a estratégia por excelência. Porque este é o pecado desse povo. E aí diz o Senhor: a mim pertence a vingança, a retribuição, porque vocês são pessoas sofridas, querem corrigir o pecado de Davi, estão ajudando Absalão a ser rei, mas vocês são maus e vocês vão conhecer a maldade de vocês no seu devido tempo. Isso tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje, onde gente que clama ao Senhor, que empenha a Bíblia, que anda com a Bíblia na mão, que usa microfone, que fala tudo o que está a fim de falar no nome do Senhor, faz isso em meio às muitas maldades. Seja essa maldade de se juntarem em 12 mil homens para poder caçar o rei, seja essa outra maldade de se juntar a nação inteira para caçar o rei. Imagina isso em período de democracia. Ah, isso é o que o povo quer, é o clamor do povo. Mas graças a Deus, que independentemente de regimes políticos, a minha saída e a sua saída é saber que acima de tudo há um Deus, acima de todos, verdadeiramente ao Senhor. Porque esse acima de todos aí, do Deus acima de todos, é uma farsa idolátrica que tem sido domesticada no Brasil. Aqui não. O Deus que é acima de todos e que hoje quer estar dentro de todos, Ele vai visitar a cada um de nós. Porque seja esses 12 mil homens, seja todo Israel que foi com Absalão no meio, eles tiveram que prestar contas a Deus da sua maldade, que é usar métodos humanos e até satânicos para resolver aquilo que eles pensavam ser um problema, um pecado praticado por Davi, ajudando o filho de Davi a matar o próprio pai. Isso em si mesmo é um absurdo, e eu e você precisamos nos livrar de nos pegar flagrados nessas práticas. Quando a gente fica, por exemplo, no caso do Brasil, mostrando o que está acontecendo em Cuba e Venezuela para esconder a miséria que nós estamos vivendo aqui. Quando a gente fica falando assim: ah, o fulano no passado matou milhões de pessoas, nós temos um homem na nossa presidência matando milhares de pessoas com as suas omissões, seus deboches, conforme está sendo descoberto na CPI. Enfim, esses pecados coletivos com certeza serão cobrados na individualidade de cada um. E que nesse sentido, eu e você nos achemos tranquilos, puros, santificados diante de Deus, de não termos cooperado com esse genocídio, com esse morticínio, com esse vírus que está matando tanta gente. Porque se o castigo, se a punição, se deixar o mal se alastrar vier do Senhor, que não sejamos eu e você os promotores disso. Porque ninguém aqui vai negar que tanto Davi quanto Absalão tinham dívidas diante de Deus a pagar.
Mas quando esse povo se reúne para matar um homem que cabia a Deus julgar, esse povo atraiu sobre si uma grande sentença, ainda que eles não tenham ficado sabendo disso. Mas a gente vai ver isso precisamente no capítulo 24, quando Davi vai levantar o censo e vão morrer pelo menos 70 mil pessoas, que eram dessas que estavam aqui. Isso é que é Deus de vingança? Não, é que nós precisamos reconhecer os nossos atos. Você que é um crente conservador, acha mesmo que tem o direito de ficar dizendo que esquerdista é tudo diabólico? Que tudo que é trabalho social é socialismo e tem que ser acabado? Criminalizando pessoas de ideologia que não seja a sua? É isso mesmo? Enfim, pense nisso. Pense em nunca se associar aos irmãos para punir quem só Deus pode punir. E aqui eu não estou falando de idolatria de pastor, de idolatria de liderança, estou falando de quando você sabe que até aquele dia o homem estava tentando fazer valer a coisa pública, estava sendo justo, o pecado individual dele tem que ser corrigido na individualidade dele diante de Deus. Nós fazemos o contrário, nós caçamos um Davi e nós temos protegido gente que é criminosa, sociopata, que não está nem aí para as nossas vidas. Isso também é pecado diante de Deus e o Senhor vai visitar as pessoas nos seus pecados. E aqui não há desejo de vingança da minha parte, há apenas esperança na justiça que é aplicada por Deus e que convence e converte indivíduos, ainda que eles não entendam. Enfim, é isso. Que o Senhor te abençoe.